galera, bom? Renato Mafra, professor de informática, mais um bloco aqui, sem enrolar, direto na tela, acompanhando o edital e obviamente vendo cada item que estamos tratando e tentando passar o máximo possível de informação a respeito de cada um deles. Bora, na tela comigo, Renato Mafra, informática, nas redes sociais, prof.Renato Mafra. Legal, chegamos de volta ao edital, tratamos o tema hardware na parte inicial, no primeiro bloco, e agora trataremos sistema operacional. A banca não diz qual é a versão específica, mas pelo perfil, pelo formato, pelo histórico da questão, trataremos questões do sistema da Microsoft e do sistema Windows. Legal, chegamos à questão 9. No sistema operacional Windows, o nome de um arquivo não pode conter alguns caracteres. A alternativa que apresenta apenas caracteres proibidos é mole. É só lembrar que eu não posso usar barra, contrabarra, barra reta, não posso usar aspas, não posso usar interrogação, não posso usar o quê? Dois pontos, não posso usar asterisco, o sinal de menor e o sinal de maior. Logo, quem bate com isso? A letra A princípio, eu só não posso usar o asterisco. A letra B, não posso usar aspas duplas, não posso usar o que mais? O resto eu posso. Letra C, menor e maior. A letra D, bate com todos. Não posso usar nenhum destes caracteres. Eu nunca vi isso, eu percebi isso. Então talvez você nunca tenha tentado usá-los. Olha na tela, a gente tem aí, ó. Nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. A lista está aí, até na mesma ordem que a banca usou na questão. Ao tentar renomear com alguns deles, na dúvida, lembre pelo menos com a interrogação da dúvida, lembre dela, tente usá-la e o Windows vai te alertar de que você não pode fazer. Na letra E eu posso usar todos, tá? Aproveitando que o tema foi nomes, vamos falar um pouco sobre isso, porque outras partes também são cobradas. Hoje, o máximo de caracteres que eu posso ter em um nome, na prática você nem consegue tudo, mas teoricamente o Windows diz isso, são 260. Na prática, no máximo que você vai conseguir mesmo são 255, porque ele vai incluir o caminho. Então, se você já tem o caminho lá com C2 pontos, contra barra, já tem a extensão do arquivo, ele te limita um pouquinho antes. Mas essa é a teoria que o Windows apresenta pra gente. Ele fala que, caso você tente com mais, que ele pode no máximo com 260 caracteres, tá? No finalzinho ali seria a parte prática, de fato, apenas 255. Lembra, o Windows não é sensível a maiúsculas, ou seja, se tiver um caractere em maiúsculo em uma palavra e outro caractere em minúsculo em outra palavra que é igual, o Windows achará, caso as duas estejam convivendo na mesma pasta, que os arquivos são os mesmos, porque ele não faz nenhuma diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, tá? Então ele não é sensível, ele não é case sensitive, não é sensível a maiúsculas. Outra, geralmente arquivos do usuário possuem um nome em duas partes, onde eu tenho o nome, ponto, a extensão. Essa extensão é importante, muitas questões de prova abordam justamente elas, e é a extensão que determina o tipo de arquivo e é a extensão que determina que programa que vai abrir esse arquivo. Como exemplo, se eu tiver a extensão docx, por padrão, quem irá abrir é o Word. Se eu tiver a extensão xlsx, por padrão, quem vai abrir é o Excel. Se eu tiver a extensão HTML, quem vai abrir uma página de internet. Extensão JPG, que vai abrir um visualizador de imagem. Extensão MP3, um player de áudio. Um player de áudio é que vai abrir. E assim por diante. É bom treinar e, óbvio, conhecer as principais extensões de arquivos. Caso um nome tivesse mais partes, exemplo, nome, ponto, outro nome, ponto, extensão, o Windows só vai tratar a extensão, a última parte. Essa parte, mesmo que por ponto, não será vista pelo Windows como extensão, tá? Então a extensão só vai ser a parte final, o ponto ele aceita, porque não está entre os caracteres não permitidos, mas, repito, só vai ver a parte final como sendo de fato uma extensão. Legal? Avanço, depois de mostrar a imagem, avanço e vamos para mais um item. Questão VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. Os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, repara que ele não falou a versão, a gente tem várias versões, né? A mais atual é a 11, voltando tem a 10, voltando tem a 8.1, tem o 8, que nem são versões diferentes, mas sofreu uma grande atualização. A gente tem a versão 7, antes do 7 a gente tem o Windows Vista, antes do Vista o Windows XP, antes do XP o Windows Millennium, aí o Windows 98 segunda edição, e vamos voltando, né? Só para te orientar aí, a banca não está cobrando da gente a versão.
Computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, dispõem de uma região de memória para armazenamento temporário. Armazenamento temporário, né? De objetos copiados ou recortados. O que você copia ou recorta do Windows, ele vai para onde? Ele vai para a área. Que área? A área de trabalho? Não, aqui foi maldade da banca. Ele vai para a área de transferência. A área de transferência é uma memória temporária, como o próprio nome diz. E essa memória temporária, ela armazenará o que foi copiado ou recortado. Geralmente ela armazena só o último item, tá? Então, se eu copiei um item, obviamente depois copiei outro, o item anterior será retirado da área de transferência. E só será mantido o novo item lá. O que a gente tem de novidade no Windows hoje? Hoje, o Windows 10 possui um recurso chamado histórico da área de transferência. Não sei se alguém conhece, alguém usa esse recurso, é um recurso legal. E se você tem um histórico ativado, para você ativar você vai na configuração do Windows ou você pressiona a tecla Windows, que é a logo do Windows, mais a letra V. Ele vai te apresentar os itens. Se não tiver ainda ativado, você poderá ativar clicando na opção ativar, já vou te mostrar isso. E aqui ele passa a guardar mais de um item, sendo possível até mesmo fixar um item que você queira naquela lista. Então você quer que um item apareça de um dia para o outro, apareça quando você desligar o computador, você pode fixar o item na área de transferência. Eu te mostro a tela só depois de te mostrar o gabarito letra A batendo com a nossa informação. Repara aqui, ó, pressionei o Windows V, ele abriu a área de transferência, estou no Windows 10, e ele disse, não é possível mostrar histórico, veja todos os itens copiados em um só lugar. Ative o histórico. Se você apertar para ativar, lá na configuração do Windows, a opção vai aparecer como ativada. Você poderia ter ido lá também, né? A gente tem aqui ó, no menu a área de transferência. Para chegar até essa configuração aqui, eu pressionei o atalho, tecla Windows mais a letra I. Windows mais a letra I dá acesso às configurações do Windows. Para chegar nessa tela aqui, como eu já coloquei no slide passado, a gente apertou a tecla Windows mais a letra V. Óbvio que eu não precisava ir em configurações pelo atalho, eu podia ir pelo menu. Cliquei no menu iniciar, cliquei na engrenagem que representa a configuração, ele abriria também da mesma forma, tá? Legal ainda que você pode ativar querendo a sincronização entre dispositivos. Caso você tenha mais de um dispositivo com a mesma conta configurada na Microsoft, quando você copiar o item para esse dispositivo, ele vai ser sincronizado e vai ser copiado para o outro dispositivo. Mesmo que vocês estejam bem longe, um do outro, cidades diferentes, países diferentes, mas ambos conectados à internet. É óbvio, tá? E óbvio, depois de ativado, quando você pressionar de novo a tecla de atalho que eu te falei no início, Windows mais a letra V, agora ele mostra os itens que estão lá. Querendo fixar, clica no menu e vai na opção fixar. Assim como você poderia, óbvio, excluir da lista ou limpar a lista inteira. E lembra que ele não vai copiar os arquivos. Aqui ele está copiando o que eu tirei de print, ou seja, telas do sistema, e o que eu copiei de textos e outros tipos de seleções de texto, tá? Mas aqui ele não está copiando os arquivos, e sim seleções. Legal? Avanço, a banca gosta disso, cobrou na própria Polícia de São Paulo, a área de transferência cai bastante. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows colocou um texto na área de transferência. Ele copiou, Ctrl C. Em relação a essa ação, é correto afirmar que, lembra, se ele jogou o texto para cá, ele copiou, geralmente com Ctrl C. Tudo bem, eu concordo que ele pode ter usado o botão copiar, mas ele jogou para cá. Mas não dá para recortar? Dá para recortar, mas como ele não falou, deixou em aberto, eu vou dizer que ele copiou. Letra A. O texto colocado na transferência perderá a sua formatação. Não. O texto não perde a formatação. O texto permanece com a formatação e quando colado ainda levará, caso ele tenha formatação, dado aí pela banca como em aberto essa informação. Se fosse um texto, por exemplo, de um bloco de notas que não tem formatação, ele não perderia, porque na verdade ele não teria, então não levaria a ela. Letra B diz, a cópia pode ter sido feita por meio da seleção do texto e em seguida digitando o atalho Ctrl A. Ctrl A não. Ctrl A serve para selecionar tudo. Estamos no Windows, né? Então Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl All, né? E aí não seria o atalho correto.
Letra C. A cópia pode ter sido feita por meio da seleção de texto e em seguida digitando Ctrl V. Não, Ctrl V serve para colar. Se é para colar, seria colar o item que está na área de transferência. Poderia ser o Ctrl C, que falei ali, ou o Ctrl X, que serviria para recortar, ou o próprio botão recortar. Letra D. Quando o computador for desligado, o texto que estava na transferência será salvo em um arquivo na área de trabalho. Não, 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 não. Ele não vai ser salvo em um arquivo. Lembra que a informação passada que dei poderia ser cobrada agora. O texto será mantido caso o usuário tenha anteriormente fixado ele. Se ela dissesse alguma coisa assim, aí estaria certo, tá? Só pode ser a letra E, por eliminação, nosso gabarito. Quando o computador for desligado, o texto que estava na transferência será apagado. Lembra, por padrão, o texto vai ser apagado, mas é possível que ele seja mantido quando a gente está com o histórico ativado e quando o usuário mandou fixar. Então, se o histórico estiver ativado e o usuário pedir para fixar aquele item na área, mesmo que eu reinicie a máquina, desligue a máquina, o item será mantido naquele lugar. Toma cuidado com isso, beleza? Mais um. 12. A criação de atalhos. Atalhos levam para um caminho de algum tipo de unidade. A unidade de armazenamento do computador com operacional Windows pode ser feita para... Lembra que unidades são memórias permanentes. Então, todo local onde eu posso ler e gravar dados e, basicamente, esses dados não se perdem quando eu desligo a máquina, é uma memória permanente, o Windows trata como unidade. Por padrão, as unidades ganharão letras. Letras acompanhadas de 2 pontos, letra C 2 pontos, D 2 pontos, E 2 pontos, A 2 pontos, B 2 pontos. Historicamente, A e B ficavam reservados para disquete. Hoje em dia, como máquinas não têm mais disquete, mesmo que a reserva era natural, ele não tem mais reserva. Querendo, você poderia trocar lá a letra C e transformá-la em A, deixando disponível a letra C para um outro uso. Você pode fazer isso. Você só não pode mudar a letra de uma unidade que esteja em uso. Então, está usando alguma informação de lá, você não muda a letra. Tirando isso, você pode mudar. Beleza? Vamos ver para onde a gente pode criar atalhos. Posso criar atalhos para unidade de armazenamento internas, ou seja, discos locais? Posso. Externas? Também, quando citados, por exemplo, HDs. Posso criar atalho para pendrive? Também posso criar atalho para qualquer um destes. Então, por enquanto, a letra A está certa. Letra B, unidade de armazenamento externas apenas. Não, também, mas não apenas. Letra C, pendrives e cartões de memória, por exemplo, SD apenas. Não, que apenas. É possível, mas não apenas. Letra D, pendrive apenas, olha o apenas de novo. E a letra E, unidade de armazenamento internas apenas de novo, vai ser a letra A, a nossa resposta. Beleza? Maldade a questão, bobinha a questão, mas pode derrubar. E lembra que era justamente para a prova da Polícia Civil, concurso 2018. Bora mais, treinar ao máximo. Windows é bem bobinho, a utilização prática nos ajuda bastante. 13. No sistema operacional Windows, um usuário deseja mover o arquivo ATXT da pasta P1 para a pasta P2. Legal, vamos criar a situação hipotética? Então, eu tenho lá pasta P1, eu tenho pasta P2. Se eu quero mover o arquivo de uma para outra, eu poderia fazer o quê? Abrir a pasta, fui ao arquivo que eu quero mover, selecionei o arquivo, poderia fazer o quê? Poderia pressionar Ctrl X, combinação de teclas, ir até a pasta que eu quero e pressionar Ctrl V. Se eu fizesse isso, Ctrl X, Ctrl V, equivale à ação de mover. Aqui, repito, eu teria movido o arquivo. Tá? Vamos ver o que a banca quer. Para tanto, ele selecionou digitou Ctrl Z. Ctrl Z? Ctrl Z serve para desfazer. E eu sei lá o que ele vai desfazer, porque ele não me disse o que ele tinha acabado de fazer. Abriu a pasta P2 e digitou Ctrl Y. Ctrl Y é o atalho no Windows para refazer a última ação que foi desfeita. Ou seja, não vai mudar nada, ele vai desfazer sei lá o que, porque a situação hipotética não me contou, e vai refazer também sei lá o que, porque não tem como adivinhar. É correto afirmar que após essa ação, letra A será deletado sem ser copiado para P2. Errado. Se eu quisesse deletar A, eu obviamente deletaria A pressionando Delete. Assim ele moveria o conteúdo para a lixeira. Ou, se eu quiser deletar de forma permanente
após a confirmação, mas sem passar pela lixeira, a gente sabe, aí eu iria pressionar Shift mais o del, ou seja, Shift mais delete, né? Se ele quer deletar, a palavra nem existe ali, mas está encaixada aí vulgarmente, aí eu usaria o delete. B. A será compactado. Que compactado o quê? Eu vou pedir para compactar. É possível compactar clicando no botão invertido, pedindo para enviar para pasta compactada, mas não está compactando aqui. Letra C. A não será movido nem copiado de P1 para P2. Opa, essa faz sentido. Não aconteceu nada com ele. Letra D. A será movido. Não. Letra E. A será copiado. Não. Movido se fosse Ctrl X, Ctrl V. Copiado Ctrl C, Ctrl V. Então, batemos a letra C como sendo o nosso item, tá? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se eu tiver P1, vou criar uma situação hipotética, tá? Se eu tiver P2 e P3. Opa, saiu um B, vou limpar, é P. P3, só para seguir a visão ali da banca. Digamos que P1 e P2 estão dentro da unidade C e P3 está dentro da unidade D. Legal? Outra unidade, pode ser uma partição do disco, pode ser um pendrive, pode ser uma unidade em rede, outra unidade. O que eu vou fazer? Aqui dentro eu tenho um arquivo de texto e eu vou arrastar. Sim, clica, arrasta e solta. Eu vou arrastar esse arquivo para P2. O que vai acontecer com o arquivo ao arrastar? Falou, Mafra, vai mover. Legal, eu concordo. Vai mover. Vou continuar. Vou clicar de novo em outra situação hipotética, o arquivo está lá ainda, e agora eu vou arrastar para P3. Posso escrever que ele também vai, nessa situação, mover o arquivo? Não posso, não. Nessa situação de baixo, ele vai copiar o arquivo. E por que ele vai copiar o arquivo nessa segunda opção? Porque as nossas letras que representam as unidades, elas são diferentes. Então, se eu pegar alguma coisa de uma unidade e arrastar para outra unidade, o efeito disso será copiar. Agora, quando eu arrasto itens na mesma unidade, entre pastas na mesma unidade, aí o efeito é mover. Isso é importante, hein? Arrastar itens para a mesma unidade, move. Arrastar itens para diferentes, copia. Isso é muito importante. Arrastar, considera clica, arrasta e solta. Mafra, mas eu quero mudar isso. Beleza, você é livre. Quer mudar isso? Você poderia segurar o Ctrl mais a ação de arrastar. Se você segurar o Ctrl mais a ação de arrastar, agora tanto faz de onde para onde. Quando você fizer isso, ele sempre vai copiar. Então, já é copiar na situação para outra unidade. Não muda nada, continua sendo copiar. Agora, é mover quando é outra pasta da mesma unidade. Segurou o Ctrl, ele viraria copiar. Se o Ctrl, pela lógica, copia, caso o usuário pressione o Shift junto com a ação de arrastar, aí agora ele iria mover o item. Então, se fosse o Shift mais o arrastar, agora o usuário iria mover o item. Já é mover para a mesma unidade. Nada mudaria. É copiar para unidade diferente. Ele transformaria em mover. Tá? Testa no seu computador, é importante, a informação cai sempre em prova e a gente treina com elas. Mas, bora! Só para destacar, bati o olho aqui e vi. Quando tem um asterisco, é alguma questão da área de TI, tá? Tecnologia da informação, ciência da computação, análise de dados, mas não são questões complexas não, são só para poder moldar ao perfil do nosso edital. Algumas versões do operacional Windows, como o 10, dispõem do recurso Windows Defender. Verdade, não é só o 10 não, tá? Essa ferramenta Defender começou no Vista. Do Vista em diante, os Windows passaram a ter a ferramenta Defender, tá? Então, do Vista em diante, todo mundo passou a ter a ferramenta Defender. Que é aí se fala, depende, né? Em que versão? Como ele está dizendo no Windows 10, e essa ferramenta vai ser um anti-espião, para tentar bloquear a contaminação e o monitoramento da máquina. Também vai ser antivírus. Antivírus também? Também vai incluir dentro dela as ferramentas de firewall. Ela não é um firewall, mas o firewall do Windows que existia desde a versão XP integrou-se ao Defender no Windows 10. Então ele passa a fazer o papel também. Outra ferramenta que ela também tem uma ferramenta de proteção de pastas. Para que esse tal proteção de pastas? Já vamos passar pelo item, mas proteções de pasta é para evitar que um ransomware altere arquivos do usuário.
beleza? Vamos ver onde se encaixa aí. A letra A diz: aplicativo que bloqueia o computador após um período de inatividade. Não faz sentido. Letra B, aplicativo que não fica instalado permanentemente no computador, mas que pode ser executado quando suspeita-se da presença de um vírus. Não. Ele fica instalado sim. Aplicativo que fica instalado permanentemente. Se você instalar outro antivírus, ele até pode desativar e oferecer a opção de que você o mantenha como coadjuvante do principal, acessando de vez em quando a máquina, varrendo o sistema só para confirmar se o antivírus que você escolheu de fato está te protegendo. Mas ele fica ativado por padrão. C. Navegador seguro, que pode ser usado em aplicações? Não é um navegador. Letra D. Programa que atua como DMZ. DMZ é uma zona de rede desmilitarizada. DMZ é uma região que fica exposta. Ou seja, se na minha rede local eu tenho várias máquinas protegidas atrás de um firewall, filtro de rede, a DMZ permite expor a máquina. Ou seja, é uma área que permite tirar daquela rede local proteção do firewall para expor aquela máquina. Então, é uma área de rede desmilitarizada. Isso funciona como uma configuração em roteadores ou uma configuração em um sistema de firewall. Mas para que eu quero expor uma máquina? Eu quero expor uma máquina. Olha para mim, por gentileza, que eu te conto. Você quer expor uma máquina porque, de repente, o serviço que a máquina presta tem que ser visível na internet. Exemplo, tem uma DMZ, eu quero, por exemplo, expor o serviço web, a página que eu mantenho no servidor da empresa. Eu não iria, óbvio, expor a página, o serviço, ou servidor, ou o roteador, ou o equipamento completo, mas eu posso expor só o serviço que eu queira. Então, exemplo, quero acessar câmeras estando eu na rua. Eu poderia configurar o roteador para permitir a porta de acesso para que ela pudesse ser exposta na internet e eu pelo aplicativo acessasse. Eu posso usar do serviço de câmera algum serviço em nuvem que me oriente, me leve até o equipamento, ou eu posso acrescentar o IP do equipamento de câmera na DMZ. Assim ele fica exposto e o acesso externo será feito a ele. Mas a palavra exposição me remete a alguma coisa sem segurança. Se o software não for seguro, ou pelo menos não se preocupar com as medidas de prevenção, medidas adotadas para trazer segurança, óbvio que você vai estar com um problema. Mas se o serviço é criado para isso, para ser visível na internet, a DMZ é uma solução legal, porque acrescentado lá seria visível, como o próprio nome diz, pela internet, beleza? Zona de rede desmilitarizada. Vai para a tela, a gente encontra o item certo. O item certo vai ser a letra E. O Defender é um programa que remove malware, spywares, trojans, adwares, citotipos. Monitora o computador para evitar modificação nas configurações do sistema operacional e do navegador. Olha que legal. Ele falou que vai fazer a proteção de pastas, ele protege também as configurações para evitar um ataque, ele bloqueia spyware, ele bloqueia vírus e outras ameaças. A letra E é a opção certa. Lembra que se a questão tivesse citado não o Windows 10, se a questão tivesse citado o Windows 7, a ferramenta não faria tudo isso. No 7, a ferramenta seria exclusivamente um anti-espião, beleza? Deixa eu botar essa observação aqui para não deixar passar o slide sem essa devida observação. Então, nestas duas versões aqui, ele era apenas um anti-espião. Ele não era ainda um antivírus. Lá na descrição da ferramenta está que ele detecta espiões e outras pragas, mas basicamente ele era visto como um anti-espião, beleza? Só incrementou recursos e se tornou antivírus ali do Windows 8 em diante. Então no Windows 8, 8.1 ele já era antivírus. No 10 ele continuou sendo antivírus, mas acabou agregando outros serviços para deixar a ferramenta mais completa. Legal? Bora. 15. A 15, a questão diz, deixa eu voltar para o vermelho aqui. Diversas versões do sistema operacional Windows possuem um firewall, diversas mesmo. O firewall está disponível da versão XP em diante. Da versão Windows XP em diante, todas elas possuem um firewall. XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, todas possuem um firewall, que ajuda a aumentar a segurança do computador. No sistema operacional Windows 7, legal, vamos ver. No 7 é uma ferramenta nativa, é uma ferramenta que se o usuário quiser e tiver poder sendo administrador, ele pode desativar, ele pode ativar, ele pode configurar, criando novas regras de acesso que permitiriam que programas acessassem ou não. Batendo o olho em firewall, sempre lembra de firewall como um filtro de rede.
cabe ao firewall monitorar conexões, bloqueando portas ou permitindo que elas passem dados, trafeguem dados. Cabe ao firewall bloquear ou não programas para que trafeguem dados na rede. Cabe ao firewall bloquear protocolos de rede. Beleza? No Windows 7, vamos lá. Letra A. É ativado automaticamente durante a instalação? Sim, é ativado automaticamente. Será que já achamos a opção certa? B. É instalado durante a instalação do Windows, porém não é ativado. Não. É ativado sim, a B está errada. C. Apenas é fornecido na versão Professional. Não, todas as versões do Windows 7 possuem firewall. E o 7 tem 6 versões, né? Ele tem o Start, Basic, Professional, Premium, Professional, Enterprise e Ultimate. De cabeça eu lembrei. D. Deve ser baixado diretamente do site da Microsoft e instalado. Não. Ele faz parte do Windows. Letra E. Não é instalado durante a instalação do Windows, podendo ser instalado posteriormente. Nada disso. É a letra A mesmo. Ele vem por padrão ativado. Bobagem essa. Avanço, dá para fazer mais uma. Assinale a alternativa que descreve um firewall. Agora ele está pedindo para descrever um firewall. Então vamos colocar a informação sobre ele. O firewall é um filtro de rede. Quando esse firewall vem instalado com o sistema operacional, ele é visto como um software nativo dos sistemas operacionais da Microsoft, e sim, os Linux também possuem, tá? Mas, quando a questão não cita ele no Windows, a questão pode citar ele como uma peça. É uma peça, um hardware. Só que esse hardware nunca virá sozinho. Óbvio que esse hardware sempre terá um software dentro dele para poder gerir o acesso. A banca não precisa falar. A banca pode falar assim, ó. Firewall é um software ou hardware que cria regras de proteção, bloqueando acessos nocivos, impedindo ataques que aconteçam pela rede, bloqueando programas, protocolos com base em regras. Ela não precisa falar que basicamente ele vem integrado a um software. O que ela não pode falar é firewall é um hardware que não depende de software. Aí seria ridículo. Depende sim. Beleza? Então ele é um hardware em rede, depende do software. E quando dado como software, ele é pessoal. Ele vem no meu próprio sistema e eu uso diretamente sem proteger a rede inteira. Vamos achar as opções. Letra A diz, é uma proteção elétrica? Nó, ridícula, não. Letra B diz, é um antivírus? Não, firewall e antivírus têm papéis diferentes. Enquanto o antivírus verifica o que está na máquina, sendo executado a partir dela, o firewall verifica o que está tentando entrar e ou sair. Portas de entrada e ou saída. Letra C. É uma arquitetura de computadores mais resistente à intrusão. Não. Não é uma arquitetura, não é um projeto de computadores. É um equipamento de rede que serve para segurança. Legal, mais resistente à intrusão, sim, mas não tem nada a ver com uma arquitetura de computadores. Equipamentos de conectividade, appliances voltados à segurança. D. É um dispositivo de rede. Legal, de rede. Hardware ou software. Beleza, lembra hardware sozinho nunca. Com o objetivo de aplicar uma política de segurança. Legal, essa política de segurança são as regras de segurança. Essas regras de segurança podem ser baseadas no programa, pode ser baseada em protocolos de rede e baseadas, obviamente, em portas de conexão. Temos mais de 65 mil portas e as regras podem ser criadas com base nelas, né? Lembrando que as portas podem ser do tipo TCP, já ouviu falar disso? Protocolo de transporte confiável, ou UDP, não confiável, que é, obviamente, otimista, transmite muito, mas nem sempre entrega tudo. Letra D é a certa. E a letra E diz, é um programa com o objetivo de otimizar o desempenho do PC. Não tem nada a ver com otimizar o desempenho, ou seja, está errada a letra E, bate então, gabarito, a letra D. Beleza, legal. Agora a gente vai fazer o quê? A gente já mudaria de assunto. Mais um tópico, já está pelo menos para introduzir no próximo, que olhando meu tempo aqui eu tenho um minutinho para fechar o bloco, tá? Então, fomos passando por eles, passamos pelo hardware, passamos pelo sistema operacional, incluindo os principais pontos, né? Óbvio, não estamos vendo o sistema inteiro, porque não daria, gastaríamos dezenas de aulas para ver todo o sistema inteiro. É uma revisão, foco, com muito ponto, muita dica, muita informação para poder nos ajudar. O que eu vou fazer agora? Vamos ver outro. Qual que a gente pode ver agora? A gente pode ver VoIP. É curtinho, ainda dá para ver. Então, vamos ao VoIP. Questão da Polícia Civil de São Paulo, ó, VoIP. A banca Vunesp diz. Uma das vantagens da telefonia IP, VoIP, se comparado à telefonia tradicional, fixa e analógica, é a... Legal. Pensa assim, ó, quando ele falou telefonia tradicional, ele falou sobre comutação de circuitos.
a comutação de circuito ela terá a desvantagem de ocupar o meio de transmissão. Então ela ocupa o meio de transmissão. Você não tem como fazer duas chamadas simultâneas, a não ser que você tenha duas linhas para poder discar uma, discar outra e a central de repente comutar os dois. Já na telefonia IP, que usa a tecnologia VoIP, você usa comutação de pacotes. E a comutação de pacotes vai ser a rede de dados. E a rede de dados permitirá que você trafegue vários pacotes para vários destinos diferentes e não ocupe o meio. Então, sem ocupar o meio, é uma grande vantagem. Sem ocupar o meio. Quando eu digo ocupar o meio, é o meio de transmissão, né? É claro. Toma cuidado, gente. Aqui na questão, ele colocou telefonia IP e colocou a ideia de VoIP entre parênteses. Vou colocar, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Por quê? A telefonia IP, ela depende de um equipamento e ela usa o VoIP por meio dele. Então, peraí. Falei telefonia IP, falei chamada na internet, telefone IP ou qualquer coisa similar, eu lembro do VoIP. Falei do VoIP, eu não tenho obrigatoriamente que lembrar da telefonia IP. Por quê? O VoIP ele pode ser feito por meio de um software. Eu posso ter um software, como por exemplo o Skype, o WhatsApp, o Telegram, e fazer uma chamada por meio do software. Assim como o VoIP pode depender do hardware, depende do que foi aplicado àquela instituição. Se eu falei para você que o VoIP usa hardware, eu tive que ter um investimento. Se o VoIP usa hardware, eu estou falando da telefonia IP. Se o VoIP não usa hardware e eu faço pelo software, eu só estou falando do software softphone para poder fazer uma chamada pela internet ou pela rede local. Então, de novo, faço uma chamada pelo VoIP, ele pode ser pela rede local ou pode ser pela rede internet, que é uma rede ampla de computadores. Aqui sigla LAN, rede de área local, aqui sigla WAN, de rede de área ampla, né? O VoIP funciona os dois. Lembrando que o VoIP tanto é para vídeo como para voz, tá? Ele tem as duas características. O VoIP aí, Voice over IP, é que pega essa definição. Não tem que comprar equipamento, mas poderia. Se eu comprar, é a telefonia IP. Se eu não comprar, eu uso a tecnologia VoIP, baseada apenas em software, tá? Então lembra que o VoIP é uma tecnologia. Pode usar o software ou pode usar o hardware. VoIP não é protocolo, tem protocolos para o VoIP, como protocolo SIP, como protocolo RTP, que fazem o controle da chamada, RTCP, isso aqui são protocolos. VoIP é tecnologia. Vamos ver. Quando comparada, letra A, ausência de atrasos na conversação, ou seja, a comunicação instantânea. Falar ausência é muito difícil, vai depender da banda, vai depender da rede, então está errada a letra A. A letra B diz, possibilidade de compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços. Opa, está certo. Por ser uma comutação de pacote, como rede de dados são, eu não ocupo o meio de transmissão. Eu posso usá-lo para receber e-mail, para enviar e-mail, para outros serviços de rede. Achei a certa, vou testar as outras. Letra C, maior confiabilidade devido ao uso de uma conexão permanente entre interlocutores. Não dá para tornar maior confiabilidade, mas se ele seja bom, ele usa pacotes e ele pode perder pacotes no caminho e, óbvio, pode não chegar tudo. Letra D, maior disponibilidade do canal de comunicação, pois é um canal dedicado. Não, se fosse canal dedicado, seria um circuito, uma comutação de circuito. O canal é compartilhado. Letra E, melhor qualidade de ligação sem interrupções ou cortes. Cara, isso aqui é complicado, né? Se a qualidade da chamada estiver boa, depende da conexão à internet. Então ele pode ter uma melhor qualidade? Pode. Mas é regra que terá? Não. Então, como ele colocou como regra que terá, vai ter que ser a letra B mesmo para bater com o gabarito. Beleza? Olha para mim, por gentileza. Olhando para mim, só para encerrar esse bloco. O bloco foi com 34 minutos aqui no controle. A gente encerra esse bloco e voltamos com mais. Aí eu boto o controle lá do que já vimos, copio para a seguinte e a gente vai para o terceiro bloco. Valeu? A gente se vê. Falou, fui!